Possíveis para o Senhor. Fala para o teu irmão. E eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite que faz parte da campanha. Gênesis capítulo 12. Acharam? Gênesis capítulo 12. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai entregar algo para você. Alguém pode falar glória a Deus? Deus vai entregar algo para você. Fique muito atento ao que o Espírito Santo vai falar com você. Fique muito atento. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 12. Você já conhece esse texto, talvez quem é mais novo na fé não conheça. Mas eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão. Você sabe que Abrão vai ter o seu nome mudado depois para Abraão. Ainda ele está com o nome antigo aqui. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Fale comigo, Deus vai engrandecer o nome, eu vou ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, presta atenção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos? Olha para quem está do teu lado e fala para o teu irmão: dá tempo, meu irmão. Dá ou não dá? Dá, não dá? Sim ou não? Quantos anos tinha Abrão? Meu Deus. E tem gente falando assim: não dá mais para mim, já passei da idade. Fala de novo, fala para outro irmão agora: dá tempo, meu irmão. Vamos adorar o Senhor, vamos preparar o nosso coração para essa palavra? Vamos? Vamos pedir para que o Espírito de Deus prepare o nosso coração. Adore o Senhor. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deixa o Senhor te tocar nesta noite. O Espírito de Deus está nesse lugar. Deixa Ele tocar em você nesta noite. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, Senhor. Aquele que quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que faz os mortos ver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh, aleluia. Aquele que quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que faz os mortos ver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se nós cremos, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
tuas mãos aos céus. Senhor, toca-nos nessa noite, Senhor. Espírito Santo, toca-nos, Senhor. Toca a tua igreja, Senhor. Toca nossas vidas. Toca a nossa casa, Senhor. Toca a nossa família. Toca a nossa casa, Senhor. Toca a nossa família. Toca a nossa vida. Faz teu milagre em nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Sei que o Senhor está aqui. Sei que o Senhor está aqui. Sei que o Senhor está aqui. Senhor, a tua palavra está aberta. Nosso coração está aberto. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, com a tua presença. Queremos a tua presença nesse lugar. Queremos a tua presença nesse lugar, Senhor. Queremos tocar em ti, Senhor. Por favor, pega a sua Bíblia e se assente. Obrigado, pessoal. Gênesis capítulo 12. Deixa eu entregar um recado para você de Deus. Hoje eu estava em casa e essa palavra eu tenho ela desde que começou a campanha, mas estava faltando alguma coisa. E eu estava orando e não vinha, irmãos. E eu fico desesperado quando eu fico só com a letra, né? Porque a letra ela é muito importante, é a palavra de Deus. Mas a gente precisa ter unção, né? A unção não é algo místico, a unção é uma pessoa. Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo não é o sobrenome dele, Cristo, né? Talvez você seja novinho, você não tenha obrigação de saber, mas a palavra Cristo quer dizer ungido. Fale comigo, ungido. Israel até hoje aguarda o ungido. Eles estão aguardando o ungido. E eu estava esperando essa manifestação do Espírito para que eu pudesse entender o que eu tinha que pregar nessa noite. Porque a palavra eu já tinha, mas eu precisava do mover. E teve um momento que o Espírito Santo chegou e abriu os meus olhos. E eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre isso. Nós vivemos num mundo cheio de bênção e maldição. O mundo é um mundo onde nós vemos bênçãos e maldições. Então o tempo inteiro aí, bênção e maldição. E as pessoas que estão no mundo, muitas delas experimentam das bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que Ele derrama chuva sobre justo e sobre injusto. Todo mundo recebe da bênção de Deus. Quando eu olho para esse texto aqui de Abraão, quando Deus está falando com Abraão, nós estamos vendo aqui que Abraão vai sair da sua terra e ele vai para um lugar que Deus está mandando ele ir. E não sei se você percebeu, mas a palavra de Deus nos dá a informação no versículo 4 que Ló foi junto. Quem que foi junto? Ló. Eu entendo. Olha, se algumas coisas, quando eu falo assim, eu entendo. Se você chegar no céu não for como eu estou falando, não venha me procurar lá no céu e falar, era diferente, hein, apóstolo? Porque é uma coisa que eu entendo, tá? Eu entendo que quando Ló viu Abraão se preparando para sair da terra, para ir embora, sair do meio da família, ele estava com a família. As famílias naquela época viviam como em clãs, em grupos. E Abraão começou então, deve ter chegado para sua família e falou, eu vou embora, tenho uma direção e eu estou saindo.
E Ló escutou isso. Abraão tinha 75 anos, ele era rico, ele já tinha muito dinheiro, e Ló também tinha muitas coisas. Ló também era muito próspero. E diz a palavra de Deus que Abraão saiu e Ló olhou e falou assim: opa, se ele vai ser abençoado, eu também quero. Não é assim com a gente? Por que a gente veio para a igreja? Porque nós somos salvos e porque nós sabemos que andando juntos nós somos abençoados. Ninguém ficaria aqui se alguém falasse assim: ó, você vai ficar num lugar amaldiçoado. Ninguém fica num lugar amaldiçoado. Nós andamos juntos porque nós sabemos que é abençoado. Eu imagino que quando Ló estava junto ali com eles, Abraão falou: estou indo embora. E vem na cabeça de Ló, né? Peraí, ele tem tudo, ele tem dinheiro, tem família, tem esposa, tem riqueza, e ele está indo embora. Então tem alguma coisa aí, ele está atrás de alguma coisa maior, porque o homem já tem grana, e eu vou junto. E ele foi junto. Mas nós sabemos que essa história, ela se divide entre a história de Abraão e a história de Ló. Não sei se você já leu, mas ela se divide. Por quê? Porque Ló tinha um propósito. Ló, quando saiu com Abraão, ele tinha um propósito. Por isso que eu estou falando, a minha leitura, não está escrito na Bíblia, mas a minha leitura é que Ló estava atrás de coisas, enquanto que Abraão estava numa direção de Deus. A minha leitura é que Ló estava andando junto, porque ele estava atrás de coisas. Tanto é que chega um momento na história que eles têm que se separar. Por que eles vão se separar? Porque Deus começou a abençoar Abraão, e quem está junto é abençoado. Se algum dia você tiver a oportunidade de ler o livro de Hebreus, você vai ver que se tiver uma pessoa que não é crente, eu falei o quê? Uma pessoa que não é crente, mas ela fica aqui dentro da igreja, andando com a gente, ela vai ser abençoada. Ela vai ser abençoada por andar junto. Ela pode não ir para o céu, ela pode não ser salva, mas pelo fato de andar junto, ela vai ser abençoada. Hebreus fala sobre isso. E Ló, por estar andando junto com Abraão, estava sendo abençoado. Só que chegou uma hora que os pastores começaram a ter problema, porque a terra já não podia suportar os dois. Imaginem vocês, era tanto rebanho, tanta prosperidade, que eles não podiam mais ficar juntos. E aí aparece o coração de Ló. Porque Abraão falou assim: olha, para que a nossa família não se divida, para que a gente não acabe se matando aqui, vamos fazer o seguinte: escolhe para onde você quer ir. Olha para onde você quer ir. Está aqui, toda a terra está diante de nós. Escolhe para onde você quer ir. E Ló olhou o quê? Ele olhou as campinas do Jordão. Ele olhou a terra produtiva. Ele olhou aquilo que dava dinheiro. Por isso que eu estou te falando que a minha leitura é que Ló saiu junto, porque ele tinha um objetivo de ser ainda mais abençoado no sentido de dinheiro. E Ló então olha e fala assim: eu quero ir para cá, porque aqui eu não vou ter problema. As campinas do Jordão, rio, pasto, eu vou para esse lado. Abraão olhou, por sua vez, o propósito de Abraão era outro. O propósito de Abraão era estar dentro da vontade de Deus. E quem está dentro da vontade de Deus, sabe que quem vai governar a sua vida é Deus, independente daquilo que está à nossa volta. Alguém pode falar glória a Deus? Eu vou falar de novo. Aqueles que estão dentro do propósito de Deus, independente do que está à sua volta, sabe que Deus vai abençoar, porque é Deus que abençoa, não é o que está à nossa volta. E Abraão, quando ele escolheu, por isso que Abraão falou assim: ó, escolhe o que você quer. Porque Abraão, pela antiguidade, por ser o tio, por ser o mais velho, ele tinha o direito de falar assim: ó, é o seguinte, não vai dar mais certo, não dá para a gente andar junto, vem você para cá, eu vou para lá. Ele tinha esse direito. E eu tenho certeza que Ló obedeceria. Mas um homem que está dentro do propósito de Deus, ele não está preocupado com aquilo que está à sua volta, ele está preocupado em agradar a Deus. Ele está preocupado em estar dentro da vontade de Deus. Porque, meu irmão, você pode estar num lugar muito rico, se você estiver fora da vontade de Deus, você vai ser destruído dentro desse lugar. Mas se você estiver dentro da vontade de Deus, você pode estar num lugar hoje de dificuldade, amanhã o Senhor te colocará na honra.
E Ló foi para aquele lugar, pegou as campinas, foi isso, você sabe a história. Ele vai se acampando, ele vai indo com seus rebanhos até chegar em Sodoma e Gomorra. Enquanto que Abraão mostra o seu propósito. Ele vai sendo abençoado agora com Deus, porque agora o sobrinho foi para lá, parou as brigas e ele caminha. Eu quero que você comece a guardar algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. As nossas decisões podem mudar a nossa eternidade. Nós já sabemos disso, amém? Nós aprendemos aqui algum tempo atrás, talvez os mais novos não saibam, mas nós aprendemos assim, ó. Paternidade nos dá identidade. Eu preciso saber quem é meu pai. Se eu tenho um problema de pai, se eu tenho um problema com meu pai físico, e eu não tratei isso, eu não consigo me relacionar com Deus como sendo meu pai por causa do meu problema de paternidade aqui, eu não tenho identidade. Quem não tem identidade não sabe quem é. Na minha RG, fui fazer minha RG sexta-feira agora, uma nova. Cada 10 anos você tem que fazer uma, viu? Ela vence. Na minha RG está lá escrito, meu nome, viu? Não está escrito assim AP, não, está assim, Edson Arantes. Eu sou Arantes, Edson Arantes. Sou o único Edson Arantes agora, o Pelé já foi. Edson Arantes Michelucci. Michelucci é o meu sobrenome, identifica a minha filiação. Então, paternidade, quando eu tenho paternidade, eu tenho identidade. Quem tem identidade tem propósito, porque agora você está ligado a um pai que tem uma direção para você. E quem tem propósito tem eternidade, tem uma vida onde você sabe onde você vai chegar, você sabe que você vai por um destino, você vai ter um destino. Então, paternidade, identidade, identidade, propósito, propósito, destino. Eu sei que eu tenho tudo isso. Isso a Bíblia já nos ensinou, nós já aprendemos. Mas eu queria compartilhar com você sobre a bênção. Porque Deus não me deu essa condição de ser filho dele para algo pessoal meu. Deus me fez ser seu filho para que esta promessa que está sobre Abraão chegue sobre toda a terra. Escute, a igreja não tem nada a ver com Israel. Existem igrejas tradicionais aí, históricas, né? Principalmente as igrejas históricas que vieram de Lutero. Eles acreditam que nós somos o Israel de Deus. Não existe isso. Mas eles acreditam que nós somos o Israel de Deus. E existem muitas igrejas evangélicas pentecostais que acreditam que nós somos também o Israel de Deus. E aí eles colocam dentro da igreja o shofar, o tocar o shofar. Eu gosto disso, hein? Mas uma coisa são os judeus, outra coisa é a igreja. Porém, não há como desvincular a bênção de Abraão sobre nós. Por que que não há como desvincular? Porque de Abraão, Deus disse algo que ele não parou, ele não fez cessar. Ele diz assim, ó, através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Como assim todas as famílias da terra? É porque de Abraão agora vão vir os seus filhos, Isaac, depois Isaac, Jacó e Esaú, e depois de Esaú as 12 tribos, nós vamos ter o Senhor Jesus Cristo, que é descendente de Abraão, e de Abraão, de Jesus Cristo, nós temos aqueles que são descendentes, que são filhos, abençoam as famílias da terra. O mundo é o que é hoje, o mundo é este caos que nós vemos hoje, porque a igreja não assumiu o papel que ela tinha que ter assumido no seu tempo. Nós precisamos ter essa certeza, que o mundo é esse caos, porque a igreja ficou calada, a igreja não fez nada durante os séculos, e o mundo foi trazendo toda essa maldade, e foi estampando essa maldade no coração de filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, geração após geração, nós temos maldades e maldades sendo estampadas, e a igreja na dela. Só que Deus nos diz na sua palavra, que a forma das nações, das pessoas serem abençoadas, é através da nossa vida. Não há como eles serem abençoados
fora da nossa vida. O que Jesus falou? Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo e pregai o quê? O que é a palavra evangelho? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Pregar o evangelho, talvez você pense assim, pregar o evangelho é pregar Jesus. Sim, você acertou. Mas o que esta palavra evangelho tem a ver com Jesus? Porque quando eu prego o evangelho para uma pessoa, eu estou pregando para ela uma boa nova. Qual que é a boa nova? Você não precisa se sujeitar a essa podridão que o mundo te oferece, porque existe uma vida eterna em Jesus. Existe uma vida em Jesus. Existe algo muito melhor que a cocaína, que a prostituição, que o adultério, em Jesus. Agora, se a igreja não entende isso, nós vamos ficar debaixo do quê? De murmuração e de lamento. Nossa, você não sabe o que está acontecendo na minha família. O que está acontecendo na sua família? Ah, apóstolo, eles nos finais de semana, eles se embriagam. Os meus sobrinhos usam droga. O meu irmão, você não sabe como que ele age com o dinheiro dele. Você não sabe como que a minha família faz. O meu cunhado adultera. Você não sabe como que é a minha casa, a casa dos meus pais, a geração da minha mãe. Olha, eu sei o seguinte, a minha família foi assim. Mas a responsabilidade disso mudar não está em Deus, está em nós. Ele nos entregou isso, porque não há como eles serem abençoados se nós não os abençoarmos. Olha o que o diabo faz, veja se você concorda comigo ou não, amém? O que o diabo faz? Quando a gente vê uma coisa errada, o que o cristão faz? Pensa, não fala. A gente sai de perto, não é? Família está fazendo coisa errada. O que a gente faz? Sai de perto. Final de semana o pessoal fica tudo lá na pingaiada. O que a gente faz? Sai de perto. Temos gente na família fazendo coisa errada na sua vida, com adultério, prostituição, pornografia. O que a gente faz? Sai de perto. Sendo que nós fomos chamados para mudar isso. Pense um pouquinho, pense comigo. O que os fariseus falavam de Jesus? Vê se você lembra disso. Ele só anda com pecadores. Sim ou não? Jesus andava com pecadores. Por quê? Porque Jesus falou assim, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os que estão doentes. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores. Eu preciso entender que o milagre, fale comigo, milagres. Porque agora nós vamos entrar nesse campo. O milagre da transformação, o milagre de abandonar drogas. Porque milagres, ele envolve vários aspectos da vida. O milagre de abandonar vícios. O milagre de ter uma vida financeira diferente, um casamento diferente. O milagre para chegar no meio da nossa família, no meio da nossa casa, ele vai chegar através das nossas vidas. Ele chega através da nossa vida. E muitas vezes nós teremos querendo que o milagre chegue como se Deus fosse mandar um anjo. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Se um anjo chegasse na casa da tua família hoje, ia ser um escândalo. É melhor você chegar. Concorda? Concorda? Porque se chegasse um anjo hoje na casa da tua família, eu vou falar de mim, tá bom? Se chegasse um anjo na minha vida, quando eu não sabia quem era Jesus, então eu estaria lá no espiritismo. Porque eu não ia entender isso. Eu ia procurar o que o mundo me ensinava sobre o que é místico, o que é diferente. Então, a verdade, que não é um conceito, a verdade é uma pessoa que está dentro de nós, fale comigo, está dentro de nós. Irmãos, habita em nós. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Habita em nós, essa verdade habita em nós. Essa verdade, ela só vai chegar nos outros se eu e você levarmos. Porque nós é que transportamos esse milagre. O poder de Deus, o milagre está dentro de nós. E Deus falou assim para Abraão, olha o versículo 2 e 3, porque isso me chama muito a atenção. Olhe por favor o versículo 2 e 3. Deus fala assim, de ti
farei uma grande nação. Nós sabemos que Deus fez isso com Israel. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Agora olha só, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas em você serão benditas todas o quê? Todas as famílias da terra. Se eu quero que as pessoas da minha casa, se eu quero que a minha empresa, se eu quero que as pessoas que convivem comigo sejam abençoadas, eu preciso gerar ambientes de milagre para que essas pessoas vejam Deus. Para que elas vejam esses milagres. Eu falei isso domingo passado, ou foi na quinta-feira, não me lembro. O milagre aponta para 3 coisas muito simples. Primeira coisa, o milagre mostra o poder do nosso Deus, quem Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele faz coisas que ninguém pode fazer. Segunda coisa, Deus mostra por meio do milagre a sua criatividade. Deus é um Deus criativo, Ele faz aquilo que ninguém espera. Eu contei do Mar Vermelho, foi na quinta-feira. Se tivesse lá, se fosse Deus no Mar Vermelho, eu falava para Moisés, vira para o exército dos faraó lá, levanta a vara que vai cair todo mundo duro, morre todo mundo. Mas está vendo, eu não sou Deus, eu não sou criativo. O nosso Deus é criativo. Deus fala assim, vou abrir o mar. Ninguém nunca tinha aberto um mar. Isso Ele nos ensina o quê? Que não tem limites, Ele vai fazer o que Ele quer fazer, não é o que você quer, é o que Ele quer. Não existem impossíveis para Ele diante de todas as situações que você vê na casa, na família. Se você olha para uma situação na sua casa e fala assim, só um milagre, muito bem, o Deus que você serve está dentro de você para fazer esse milagre. Agora, se você ficar esperando isso chegar, não vai chegar, porque está em você, Deus deu para você. Ele decidiu habitar em você, para produzir esses milagres através de você. Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa revelação de Gênesis 12. Eu preciso entender, dentro desses aspectos da bênção, sobre a minha missão em abençoar. Fale comigo, a minha missão em abençoar. Sabe, Jesus falou assim, olha, João capítulo 14, versículo 11. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará obras maiores. Fale comigo, obras maiores. Mas você concorda comigo? Uma vez eu falei sobre isso. Não há como a gente fazer obras maiores se a gente já não faz as obras normais, né? Sim ou não? Irmão, deixa eu falar uma coisa que está acontecendo entre nós já faz alguns anos. Nós temos visto vários milagres. O bispo Hernani falou isso. Não, o pastor Marcelo falou isso. Nós temos visto vários milagres na sala de cura. E sabe o que isso quer dizer? Que eu Edson, estou falando Edson, tá bom? Não estou falando você. Eu estou desesperado para ver coisas maiores. Porque se nós estamos fazendo o que é normal, vai acontecer o que é maior a qualquer momento. A qualquer momento nós vamos ver um cego vendo, um paralítico andando, uma pessoa sendo ressurreta. Eu creio, porque se nós não fazemos o que é normal, como que nós vamos ver algo maior? Então nós estamos fazendo o que é normal. Estamos orando pelos enfermos. Pessoas estão sendo curadas. Só que o Espírito de Deus, Ele disse, por meio de Jesus, Ele falou, se você crê em mim, você vai fazer obras maiores. A bênção, irmãos, o milagre que Deus tem para a terra, tem que passar pela minha vida. Eu tenho que entender minha função nisso. Nós fomos catequizados. Escutou o nome? Escutou o nome? Vou falar de novo o nome. Nós fomos catequizados a olhar para o sacerdote. Quem que era o sacerdote? Aquele que pegava a hóstia, levantava, ele entrava na presença de Deus por você. Você ia naquele quartinho ali para confessar o teu pecado para ele, lembra? Eu fiz isso já. Você ia lá, contava o teu pecado para ele, porque ele agora vai interceder por você. Nós fomos catequizados a entender que alguém vai fazer algo por mim. E Deus diz assim, eu quero fazer algo através de você. Não é por alguém que vai me representar, eu quero te usar.
Olha Mateus capítulo 16. Lembra de Mateus capítulo 16? Jesus pergunta assim: quem que vocês dizem que eu sou? Aí, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Essas coisas não são muito fáceis não. Porque você fala assim, você é igual a João Batista, você é igual a Elias, está falando que Jesus tem um temperamento muito forte. Que ele não amaciava não. Porque lembra de João Batista? Quem é que era João Batista? Raça de víboras. As pessoas estão indo até ele para ser abençoadas, ele chama todo mundo de raça de víboras. Quantos continuariam numa igreja que eu ficasse falando, vocês são raça de víboras, ninguém fica nessa igreja, não é verdade? Então vocês vão vendo quem estava sendo comparado a Jesus, a quem? Aí chega Pedro, levanta a mão e fala assim: Jesus, tu és o ungido, tu és o Cristo, você é ungido. Sabe no que Jesus estava? Jesus estava em Cesareia de Filipe, não Cesareia Marítima. Cesareia de Filipe, onde Jesus estava, era onde havia umas pedras. Eu já fui ali 2 vezes. E no meio daquelas pedras tem um altar no alto, no meio das rochas, onde eles sacrificavam pessoas para os demônios. E Jesus está naquele lugar. Não estou dizendo que está naquelas pedras, mas ele está naquela região onde os demônios eram invocados, onde sacrifícios eram feitos para os demônios. E Jesus está ali. E Pedro fala assim: Jesus, tu és o Cristo. Jesus fala assim para Pedro: eu estou te dando a chave dos céus. Para você, o que você ligar e desligar, eu desligo. O que Jesus estava falando para Pedro? As portas do inferno não prevalecerão contra. Aquele buraco na parede era chamado porta do inferno. E Jesus estava dizendo assim: as portas do inferno, aquele lugar onde se sacrifica, onde os demônios bebem sangue de gente, de pessoas, esse lugar não vai prevalecer contra fale comigo, contra a igreja. Quem é a igreja? Fala para o teu irmão, somos nós. Então agora olha para mim, por favor. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: se tem alguém da tua família que está preso na bruxaria, na macumbaria, se tem alguém na tua família que está preso debaixo de maldição, se tem alguém debaixo da tua família que está sendo controlado por demônios, eu conto com você. É isso que Deus está falando para nós. Deus está falando assim: esses demônios que estão na tua família, esses demônios que estão no teu filho, esses demônios que estão na tua casa, que estão na tua empresa, esses demônios que estão destruindo você, eu te dei autoridade. Esses demônios não vão prevalecer. Pode avançar porque eles vão retroceder. Mas como que a gente reage diante disso? A gente olha e fala assim: pastor, eu tive uma visão. Eu tive uma visão assim. Você não pode ir orar lá onde eu... Não há nada de errado em nos chamar para a gente orar. Ok? Nada de errado. Não há nada de errado para nós irmos orar e ungir lugares. Nada de errado. Mas eu preciso entender quem eu sou. E o que é que Deus me deu. Porque a bênção, o milagre, fale comigo, o milagre de uma libertação, irmãos. O milagre de sabe o que é um demônio? Sabe o que é um demônio? É uma força. Eu já vi velhinha, que você olha e fala assim: essa mulher não tem força para nada. Ela joga a gente 1 metro para cá, 2 metros para lá. Tal é a força do demônio. Mas você chega ali e fala um nome tão pequeno: Jesus. E esse demônio se submete a esse nome. Porque as portas do inferno não prevalecem contra o nome de Jesus. Nós precisamos aprender a orar mais na nossa casa. Nós precisamos aprender a entender que o milagre pode fluir através da nossa vida. Que o Senhor está esperando que a gente comece a exercer esse poder sobre a terra. Porque Ele nos deu. Ele disse em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas.
Você sabe que a palavra testemunha lá em Atos 1:8 quer dizer mártir. Você sabia? A palavra testemunha em Marcos 1:8 não quer dizer somente aquele que viu, mas está dizendo que é aquele que vai morrer pelo que viu. É aquele que não vai abrir mão do que viu, que vai até o fim pelo que viu. Mas o que acontece com a igreja? Eu sei o que acontece. Nós estamos num mundo onde existe agora o que é certo e errado. E você não pode mais se meter mais com ninguém. Você não pode falar. Eu tinha um amigo que trabalhava aqui fora, Robson. Qual que era o sobrenome dele? Não fala que você vai ser preso. Você não pode mais. Tudo que você fala hoje está errado. Então você não pode falar mais nada. Então você vê pessoas envolvidas com bestialidades, imoralidades, sujeira, e a gente sai de perto. A vida é dele, o problema é dele. Só que nós somos aqueles que vai levar um milagre para eles. O milagre da libertação, o milagre da cura, o milagre da prosperidade. Nós abençoaremos o que tem que ser abençoado, e nós amaldiçoaremos o que tem que ser amaldiçoado. Você já pensou em amaldiçoar o que está errado? Você já entendeu isso? A Bíblia não manda. Jesus falou assim, Paulo disse assim, não amaldiçoeis. Nós nunca vamos amaldiçoar uma pessoa. Eu até falo, quando alguém está vivendo uma vida de pecado, você não precisa amaldiçoar, ela já está debaixo da maldição. Pode deixar que pelos seus frutos ela vai colher uma coisa dolorosa. Infelizmente, não é o que a gente quer, mas é o que vai acontecer. Mas você já pensou em amaldiçoar situações? Você vê um relacionamento amaldiçoado ali que o demônio está usando e está fazendo com que aquelas pessoas que vão casar estão fazendo a coisa errada, de forma indigna. E você tem que olhar e falar assim, Senhor, amaldiçoa essa situação, porque isso aqui vai acabar. Eu não estou falando de casamento, estou falando de imundícies, de pecados. Mas não, o que nós fazemos? Saímos de perto, não queremos nos envolver. É o politicamente correto, não vou falar. Porque nos ensinaram assim, o Facebook é meu, não é assim que te ensinaram? O Facebook é meu, se você não concorda, não fale nada. Não curta e não fale nada. Não é assim que te ensinaram sobre o teu Facebook? Você faz isso também com o Facebook dos outros, não faz? Quando você vê uma besteira que ela escreve, você também não faz nada. E assim nós estamos aprendendo a ficar calados diante do pecado. E nós não vamos ver milagres. Eu não estou te dizendo que você tem que ir numa rede social se manifestar, porque vai gerar problema. Mas estou te dizendo que você tem direito de orar e levantar as tuas mãos e pedir milagres de Deus sobre aquelas situações que estão erradas. Que você tem que entrar nessa atmosfera, porque Deus nos deu essa condição. Efésios capítulo 1, versículo 3. Porque Deus tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ele me abençoou com tudo que eu preciso. A bênção está sobre mim. E eu agora tenho que levar essa bênção para a vida das pessoas. Eu tenho que gerar esses milagres na vida delas. Se eu ficar só vendo coisa errada e lamentando, não vai acontecer nada. Eu contei há muito tempo atrás, eu tenho muitos testemunhos, mas contei há muito tempo atrás. Um dia eu fui com a Adriana na casa da minha mãe, quando eu morava em São Paulo. Cheguei na casa da minha mãe, eu cheguei, nós fomos jantar, eu e a Adriana, já estávamos casados, não tínhamos filhos ainda, e um batuque do lado da casa da minha mãe. Já contei aqui há algum tempo atrás. Mãe, o que é isso? Veio mudou aqui do lado da minha casa esses vizinhos, e agora eles ficam fazendo esses trabalhos aqui toda sexta-feira. É esse batuque. Levantamos as mãos, e olha que eu não era nem pentecostal naquela época, irmãos. Eu nem sabia o que era ser pentecostal, mas eu sabia no poder do nome de Jesus. E nós oramos, levantamos a mão e falamos, vai sair. Passaram-se algum tempo, esquece. Aí lembrei, mãe, e os vizinhos? Eles foram embora.
Porque o poder de Deus se manifesta assim. E sabe o que foi acontecendo? Minha mãe foi vendo esses milagres. Minha mãe se converteu ao Senhor Jesus. As pessoas precisam ver esses milagres, para elas verem que o Deus que nós servimos é maior do que o Deus que está na terra. Elas precisam ver esses milagres, para elas verem que o Deus que você ama é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Senhor. Mas se eu ficar saindo de perto dos problemas, como é que eu vou ver milagres? Então eu preciso entender a minha missão em abençoar. Fale comigo, a tua missão em abençoar. Nós temos que gerar esses milagres. Eu tenho que gerar milagres na vida dos outros. Eu tenho que parar. Olha, pessoal, entenda o que o Espírito Santo quer que você entenda. Ouça. Você tem que parar de ficar julgando as pessoas. Jesus não nos chamou para julgar. Quando eu olho para uma situação e eu julgo, eu me coloco agora como juiz. E eu começo a sentenciar as pessoas. E na nossa cultura, fale comigo, na nossa cultura. Como que é a nossa cultura? É uma cultura de punição, não é? Sim ou não? Olha só, a cultura da punição. Se você faz uma coisa que eu não gosto, eu não falo mais com você. Já viu pessoas assim? Ela não gostou do que eu fiz, ela não fala mais comigo. Sabe o que ela está querendo me dizer? Eu vou te punir, porque você não me merece. Na verdade, ela está sendo punida. É assim que funciona dentro das casas, você sabia? Não das nossas, fala para o teu irmão, não das nossas. Graças a Deus, amém? Mas essa é a cultura da punição. Por quê? Porque eu fiz um julgamento, não gostei, me tornei juiz e agora eu vou te punir. Porque eu como juiz agora eu vou te punir. Você não devia ter feito o que você fez, você me machucou. Então eu não falo mais com você agora. Ou até o momento que eu achar que você pagou o que você tinha que pagar. Às vezes eu vejo algumas situações que acontecem na igreja, de uma pessoa fazer uma coisa errada. E aí a esposa, em vez de chegar e falar assim, olha, meu marido está numa situação errada, ora por ele, me ajuda, vamos orar para que ele mude. A pessoa chega e fala assim, você precisa fazer alguma coisa, você precisa matar esse homem. Por quê? Por que ela quer isso? Porque ela quer punição. Ela se colocou na condição de juiz. Meu irmão, deixa eu te falar o que o Espírito Santo quer que você escute. Deus nos deu a condição de fazermos milagres na vida dos outros. Se eu entrar nessa de juiz, eu vou punir as pessoas, eu vou impedir elas de serem abençoadas. Agora nós estamos diante do homem mais punitivo que existe sobre a terra, Jesus. Que pega uma prostituta, uma mulher que tinha acabado de cair em adultério. Perdão, não era prostituta, uma mulher que caiu em adultério. Ela caiu em adultério. Ela foi pega no adultério. Levaram ela para Jesus. Não pegaram o cara, só ela. O cara escapou. Jogaram nos pés de Jesus. E Jesus, deixa eu fazer uma pergunta. Ele é juiz? Sim ou não? Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele podia julgar. Mas o que ele fala para a mulher? Mulher, cadê os que te condenaram? Então faz assim, mulher. Você vai escrever 500 vezes. Eu não adultero nunca mais, tá bom? Primeira coisa. Depois você vai fazer o seguinte. Você vai lá no templo e entrega uma oferta. Depois você vai fazer o seguinte. Você vai pedir perdão para o teu marido. Você vai pedir perdão na frente de toda a sinagoga. Foi isso que Jesus falou? Por que Jesus não a puniu? Porque o nosso Deus não é um Deus que olha para filhos para punir. Ele é juiz, ele vai julgar. Aliás, ele já nos diz em João capítulo 3, que o mundo já está julgado. Quando as pessoas forem lançadas no lago de fogo, no final dos tempos, elas não vão ser julgadas, elas vão receber a sentença, porque julgados já estão todos julgados. Por isso que Paulo diz que nós
fomos chamados para gerarmos reconciliação para as pessoas. Nós fomos chamados ao ministério da reconciliação. Essa palavra reconciliação no original, sabe o que quer dizer? É a mesma palavra que é usada na casa de câmbio. Já foi alguma vez numa casa de câmbio? Você chega numa casa de câmbio e você fala assim, ó, quanto custa $1? Ele vai falar assim, $1 custa R$6. Você tem que pegar R$6, dar para ele dar $1. Ou seja, é uma troca de moeda na sua equivalência. O ministério da reconciliação quer dizer isso daí. O que Jesus pagou por você, Ele agora te entrega para que você tenha essa equivalência. Você agora pode entrar na presença de Deus porque foi pago o preço da moeda que você tinha que pagar. Foi pago. Você pode entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. E Deus fala assim, nós temos esse ministério da reconciliação, não é da condenação. Então, se você quer que milagres fluam através da tua vida, se você quer que milagres aconteçam por meio do ministério que Deus te deu no meio da sua casa, você precisa tirar de você essa condição de ficar julgando os outros ou as situações. Senão você olha e fala assim, a minha irmã está fazendo essa imundície, não quero saber dela. Meu pai está fazendo aquela loucura, não quero saber dele. Não, eu não estou te dizendo que você tem que entrar naquele problema, mas você tem que interferir naquele problema. Eu não estou te dizendo que na casa da tua família está todo mundo bebendo lá que nem um louco num final de semana, você tem que chegar lá no meio desse final de semana que está todo mundo bebendo. Porque naquele ambiente onde está todo mundo bebendo, não adianta você querer fazer alguma coisa. Concorda? Mas existe um momento que você pode chegar. Se você quer que nesses finais de semanas essas bebedeiras, essas imundícies acabem, não é no domingo que você tem que agir, é durante a semana. Convida um deles para tomar café com você. Vamos tomar um café lá no Pão da Terra? Vamos conversar? Se você morresse hoje, para onde você iria? Você sabe que existe um Deus que te ama? E você falar de Jesus, não falar de bebida, não falar de pecado. Porque só depois que a pessoa for salva, é que ela vai conseguir abandonar os pecados. Olha só, você já foi salvo há tanto tempo, eu já fui salvo há tanto tempo, e tem pecados que nós ainda não conseguimos abandonar. Como é que a gente quer que alguém que não tem nem Jesus abandone pecado? Então, você precisa entender esse teu ministério de abençoar. As pessoas vão ser abençoadas através de você. E você tem que chegar nesses ambientes e mudar isso. Porque o poder que está em você é o poder de Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo de Deus. Está sobre você. Mas tem uma segunda e última coisa que eu preciso ministrar a você. Eu falei para vocês que Deus habita em nós, amém? Amém? Eu então preciso entender que esse milagre que o Senhor quer que eu produza sobre a terra, eu preciso então ter o meu ministério ativo, mas eu preciso ter uma conexão ativa com o céu. Fale comigo, uma conexão ativa com o céu. Eu preciso entender o meu ministério, o milagre da minha família vai acontecer porque Deus vai usar sobre a minha vida. Mas agora eu preciso, além disso, ter uma conexão com o céu. Jesus falou assim, olha, assim na terra como no céu. Como que é no céu? O céu não tem as doenças que nós temos aqui. O céu não tem os problemas que nós temos aqui. Então Deus decidiu habitar dentro de nós. Amém? Nós somos o quê? Templos do Espírito Santo, amém? Alguns já são catedrais, mas nós somos templos, amém? É uma brincadeirinha. Nós somos templos do Espírito Santo, amém? Deus decidiu, isso nos traz duas coisas. O tamanho da bênção e a responsabilidade. Só que escute, eu preciso ter essa conexão do céu aqui na terra. No céu está Deus, na terra estou eu. Ok? Vamos entender isso? No céu está, nos Salmos o Senhor Deus diz que Ele entregou a terra aos filhos dos homens. Ele entregou isso aqui a nós. Então Ele está no céu e nós estamos aqui na terra.
E nós vamos agora pedir a sua vontade, como ela é no céu, aqui na terra. E ele veio habitar em mim. O Bill Johnson, ele usa um exemplo que eu gosto muito, quando ele fala sobre Deus habitando na gente. Você precisa entender esse exemplo que ele deu, porque eu acho muito legal. Se você tivesse uma casa para alugar, tudo bem? Vamos pensar numa casa para alugar? Pensou numa casa para alugar? Você agora me aluga essa casa. Me alugou a casa? Alguns não querem alugar. Eu vou pagar. Vamos lá, vou fazer de novo. Você tem uma casa, tudo bem? Você vai me alugar essa casa. Me aluga? Vou morar na sua casa. A casa de quem é? Sua. Mas agora eu estou morando nela. Você entra a hora que você quer nela? Se você guardou uma chave escondida, você entra a hora que você quer? Por quê? A casa não é sua? Não, mas tem alguém habitando nela, né? Que sou eu. Então você vai respeitar as regras, amém? Amém? Você vai respeitar o contrato, amém? Assim é Deus também. Ele habita em nós. Mas essa casa onde Ele habita é nossa. Nós dizemos o que a gente quer. E Ele vai se mover dentro dessas nossas autorizações. Ele vai fazer de acordo com aquilo que eu permita. Então, o céu só vai se manifestar aqui na terra se eu me abrir para isso. E tem coisas, fala para o teu irmão, tem coisas que você não vai entender. Pode falar para o teu irmão, você não vai entender. Mas Deus quer fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Abre lá em Lucas capítulo 2. Abra lá rapidamente. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, Maria vai receber uma notícia. O anjo vai chegar para Maria e vai falar: você vai receber um filho no teu ventre. Gente, a gente lê isso com uma naturalidade normal, enorme, né? Aí receber um filho na barriga. Gente, mas isso é uma coisa sensacional, concorda? Uma mulher sem ter nenhum tipo de relação com o homem, vai agora gerar um filho. E aí o anjo fala assim: esse menino é o Cristo, é o ungido, aquele que está todo mundo esperando. E agora Maria vai gerar o filho. Gerou o filho, Jesus nasceu. Agora ele está com 12 anos de idade, versículo 41. Ele vai fazer o bar mitzvah dele. Ele vai lá para ser abençoado. O que nós vamos fazer na festa dos tabernáculos aqui? Abençoar os filhos. Nós não somos judeus, mas pegamos algo que é bom dos judeus e vamos fazer com a gente, abençoar os filhos. Jesus, no versículo 41, vai com os pais lá para o templo, com 12 anos. E olha só, Maria, você tem que enxergar essa cena. Maria e José levando Jesus, com 12 anos. Está enxergando a cena? Está enxergando a cena? Vamos lá. Entramos no templo, faz o que tem que fazer. Agora, José e Maria saem do templo com toda a família, porque vai toda a família, gente. Judeu é um monte de gente. E eles agora saem com aquela familhada toda e começam a voltar para Nazaré, e estão felizes. Um dia depois, quanto tempo? Cadê Jesus? Pode imaginar o que aconteceu na barriga deles? O frio na barriga? Um dia depois, perdemos Jesus. Deus nos deu o garoto e nós perdemos o menino. Tem coisa que está ruim que fica sempre pior, sabia disso, né? Sabe quanto tempo depois que eles acharam Jesus? 3 dias. Vocês imaginem, se alguém sumisse da sua família por 3 dias. O desespero. Está entrando na história? Amém? Agora eles estão desesperados. Cadê Jesus? A família, vamos voltar. Será que ficou pelo caminho? Não acha? Vamos até o templo. Quando chega no templo, quem é que está no templo falando com os doutores da lei? Jesus. Aí chega Maria que vai falar, a mãe que vai falar, porque eu acho que José já tinha infartado. Ela chega e fala: filho,
Jesus, por que você está fazendo isso com a gente? Por que você trouxe essa aflição ao meu coração e a aflição do coração do teu pai? Por que você está fazendo isso? Aí Jesus fala uma coisa que ninguém entende. Jesus fala assim, por que vocês estavam me procurando? Por que vocês estão me procurando? Eu estou onde eu tinha que estar. Espera aí, vamos pensar um pouquinho. Não era a responsabilidade de Maria procurar Jesus? Sim ou não? Ela não devia ter ficado, ela não devia se preocupar. Então por que Jesus falou isso? Com 12 anos falou isso. Vocês podem imaginar quando ele ficou com 33, o que ele falava? Quem é Jesus? João Batista, Elias. E com 12 anos, o que Jesus estava falando lá? Jesus estava falando assim, ó, vocês se preocuparam muito comigo enquanto eu estava crescendo. Vocês se preocuparam com a minha comida, preocuparam com a minha veste, preocuparam com a minha segurança. Mas vocês têm que se preocupar também em saber o que meu pai quer de mim. Vocês precisam também saber o que Deus quer fazer através de mim. Porque vocês só estão preocupados se eu estou comendo, se eu estou no meio da família, se eu estou... Obrigado, é bom se preocupar com isso. Mas vocês precisam se preocupar qual que é a vontade de Deus para mim. Por que vocês estão me procurando? Vocês deviam saber onde eu estava. Sabe? Tem coisa que Deus não vai nos responder. Ele espera que a gente já saiba. Você precisa buscar ter intimidade com Deus para saber aquilo que Deus quer fazer. Em vez de ficar perguntando, qual que é a tua vontade, Senhor? Qual que é a tua vontade? Qual que é a tua vontade? Sabe qual é a vontade de Deus? Eu escrevi 3 coisas aqui que o Espírito Santo me mostrou. A vontade de Deus em 2 Pedro é que todo homem seja salvo. Sabia? Que todo homem se arrependa e seja salvo. Essa é a vontade dele. Não precisa perguntar para Deus. Ele já disse, 2 Pedro. A vontade dele é que todo homem se converta, todo homem se arrependa. Nós sabemos que isso não vai acontecer, mas é a vontade dele. A outra vontade dele está em João 10:10. A vontade de Deus em João 10:10 é que todo mundo tenha uma vida abundante. Eu vim para que você tenha uma vida e tenha uma vida em abundância. Eu não preciso perguntar. São vontades que o Senhor nos deu, que Ele coloca na sua palavra. E a terceira vontade é a que eu falei para vocês agora há pouco, em 2 Coríntios capítulo 5. Ele quer que nós exerçamos esse ministério de reconciliação na terra, tirando as pessoas debaixo dessas maldições. Então eu preciso não só saber o meu ministério de gerar milagres, mas eu preciso me conectar com Deus ao ponto de eu poder me mover e entender qual é a vontade dele para aqueles momentos. Porque tem vontade que o Senhor vai falar em Eclesiastes 3. É hora de ficar calado. Mas tem hora que é hora de falar. E nós precisamos ter esse feeling do Espírito, essa relação com o Espírito, para nós podermos saber os momentos das coisas, senão a gente erra. Aí quando a gente erra, a gente fala o quê? Está vendo? Eu não devia ter falado. Eu não devia ter falado. Também não falo mais nada. Não abro mais minha boca. Que exploda tudo. Eu estou falando que eu já falei muitas vezes. Não com a minha boca, mas dentro do meu coração. Até que eu entendi que nós temos que fazer com que as coisas mudem à nossa volta. Nós precisamos fazer as coisas mudarem à nossa volta. E isso acontece por meio de relacionamento. Fale comigo, relacionamento. Jesus, por que você me deixou tão aflito? Você deveria saber que eu estou aqui. Quantas coisas que você deveria saber? Quantas coisas que você já deveria saber? Tenha tempo com Deus. Ele vai falar para você. Ele vai trazer a revelação para você. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Eu quero te fazer uma pergunta. Não responda agora, mas responda no seu coração. Você está pronto para ver milagres no meio da sua casa? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que você quer ver? Deixa eu arrumar essa pergunta. O que você mais gostaria de ver?
Um milagre de um pastor indo na tua casa e orando por alguém na sua casa, no seu trabalho, e as coisas mudarem porque alguém foi lá orar? Ou você quer ver um milagre acontecendo porque você orou e Deus te escutou? Eu tenho certeza que você gostaria de dizer, eu queria o segundo, apóstolo. Eu gostaria de eu orar e eu ver o milagre de Deus acontecendo. Então deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. É o que Deus quer fazer. É o que Ele quer fazer. Ele vai fazer um milagre através de homens de Deus? Vai. Mas Ele quer fazer um milagre através de você. Então, entenda a tua missão de abençoar, de gerar milagres. Entenda a tua missão. Segundo, conecte-se ao céu para que você comece a entender o que está acontecendo à sua volta. E você possa ter esse ministério de reconciliação, de vida abundante, de salvação, através da sua vida. Conecte-se. Você vai começar a ver. Irmãos, os maiores milagres que eu vi na minha vida, de salvação, foi quando eu não era nem pastor ainda. Eu vi minha mãe sendo convertida. Eu vi meu irmão sendo convertido. Eu vi minha casa toda aceitando o Senhor Jesus. Eu não era pastor. Você precisa começar a ver esses milagres. Milagres da sua família. Um dia, a minha família, para quem não sabe, a minha família tinha uma maldição de morte. Todo ano morriam 2 pessoas. Independente se era primeiro e segundo semestre. Sempre morriam 2 pessoas, todo ano. E todo mundo que morria tinha menos de 40 anos. Meus primos. Eu perdia muitos primos. Meus tios. Meu pai com 40 anos. Meu irmão com 21 anos. Eu fui assaltado, levei 2 tiros num assalto. Minha família sendo dizimada. Um dia eu fui para um lugar e eu orei. Eu acreditei que a minha oração podia mudar aquela situação. E eu fui em São José dos Campos, num congresso de batalha espiritual, e lá eu sozinho, parecia que eu estava falando com o vento, mas é assim mesmo, é o vento de Deus, é o Espírito de Deus, que está ali, que está me ouvindo, porque eu sou filho, e eu orei. Nunca mais ninguém morreu da minha família. Ah, que sensacional. Não, isso não é o sensacional, porque isso eu sabia que ia acontecer. O sensacional foi eu fazer um dia um jantar com todo mundo da minha família, onde a Adriana participou, minha família participou, e eu falei para eles, vocês já viram que no passado morria 2 de cada um de nós, da nossa família, todo ano? E eles ficaram olhando. E eu falei, vocês viram que não morreu mais? Sabe por quê? Porque Deus escutou a oração e não deixou mais ninguém morrer. E eu testemunhei para eles. Um primo meu foi para a Universal. Foi lá, ficou encantado em ver demônio. Mas não me interessa. Deus faz milagres, irmãos. E Ele faz através da nossa vida. Agora não adianta nada eu fazer um milagre e eu ficar feliz com o milagre. Eles precisam saber que aconteceu um milagre. Eles precisam saber que Deus escutou a nossa oração. Para que eles olhem e falem assim, tem algo diferente ali. E eu quero. Eu ainda vou ver toda a minha família sendo salva. A minha tia morreu com 90 e poucos anos. Mas antes dela entrar num estado de demência profunda, ela estava aqui nessa igreja, ela veio com meu tio aqui na frente e os 2 aceitaram o Senhor Jesus Cristo aqui. A minha tia Helena e meu tio Antônio. Os 2 aceitaram o Senhor Jesus. E aí? E a sua casa? E o milagre? Você tem esse ministério de gerar milagres. Gerar milagres. O Espírito de Deus está com você. E você precisa ter esse feeling de Deus para saber como agir no momento certo. Para fazer o que Deus quer. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu eu tenho certeza que cheguei onde eu precisava. Eu sinto que o Espírito de Deus chegou. Então eu quero orar com você. Eu quero orar com você.
Quero pedir agora que o Espírito de Deus te traga um entendimento de qual vai ser o teu ministério de milagres. Não feche seus olhos ainda. Os dons espirituais têm operação de milagres, discernimento de espírito, dons de cura, interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Tudo isso são dons, é poder de Deus. Você já pensou em chegar no meio da sua mãe? Sua mãe. Mas minha mãe apóstola, ela era tão religiosa. Mas você já pensou um dia chegar perto da sua mãe, que é tão religiosa, e você esquecer a religião dela, e você levar uma palavra de conhecimento para tua mãe, e ela falar assim: nossa, filho, quem te falou isso? Aí você vai falar assim: Deus mandou eu falar isso. E ela se converter a Deus por causa de uma palavra sua. Já pensou? São poderes de Deus. Os dons é um poder de Deus. Você tem que se abrir para isso. E parar de olhar para a situação e ficar julgando. Para de julgar. Começa a agir. E você vai mudar tudo que está à sua volta. Olha quantas pessoas nós temos aqui. De manhã, a Adriana pregou praticamente a mesma palavra. Nós temos uma outra multidão. Imagine se nós, só nós, não estou nem falando de todas as igrejas espalhadas por Araraquara. Tem mais de 400 igrejas em Araraquara. 400 igrejas evangélicas. Mas imagine se só nós aqui, começássemos a fazer o que Deus quer que a gente faça. Essa cidade vai ser transformada em coisa de 5, 10 anos, ela vai ser transformada. Não é porque tem um político bom, não é porque tem um pastor bom, é porque tem um povo que é de Deus que vai estar agindo sobre a terra. É o teu ministério, meu irmão. É seu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nesta noite que nunca deu sua vida para Jesus e quer dar sua vida para Jesus hoje? Quer entregar a tua vida hoje para Jesus? Tem alguém aqui que você nunca fez uma oração? Jesus, entra no meu coração, seja o meu Deus. Eu posso orar com você, porque um dia eu nunca tinha feito uma oração assim, um dia eu fiz. Foi aí que Jesus mudou minha vida. Tem alguém que quer que eu ore por você? Eu estou fazendo essa pergunta porque o Espírito Santo está colocando isso em mim. Tem alguém que quer que eu ore por você para que Jesus entre na sua vida? Você vem, eu posso orar por você. Olha, Deus está mandando eu fazer isso por causa sua. É um privilégio para você. Tem alguém que nunca orou falando: Jesus, entra no meu coração. Se você nunca fez essa oração, eu posso orar por você. Tem alguém que quer que eu ore? Vem cá, vamos orar. Eu dou glória ao Senhor Jesus. Vamos orar. Tem mais alguém que quer vir aqui com ela? Para que a gente ore juntos? Você nunca falou: Jesus, entra no meu coração. Tem mais alguém? Vem. Se tem mais alguém? É um privilégio. Já pensou Deus falando: tem uma filha minha aí? É o que eu estou fazendo. Tem mais alguém? Então vamos orar? Qual que é o seu nome? Maria? Marina. Marina, Jesus te ama muito. Vamos orar juntos? Marina, repete essa oração junto com todo mundo. Fale assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu declaro diante dos céus e da terra: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego o meu coração ao Senhor. No passado, o meu coração estava dividido, mas hoje o meu coração é teu, a minha vida é tua. E eu confesso diante dos céus e da terra: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Senhor, eu peço pela Marina, peço que o Senhor a abençoe, peço que o Senhor derrame sobre ela o teu Espírito Santo, a tua unção entre sobre nela e a preencha para esse novo tempo, e que a Marina tenha agora a sua mente aberta para te conhecer, para que ela tenha profundidade no relacionamento dela com o Senhor, e seja abençoada ela e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, Marina. Glória a Deus. Volta lá. Glória a Deus. Vamos orar por nós? Você vê? O Espírito Santo falou assim: tem a Marina, não vai deixar ela ali.
Você acha que Deus se importa com a gente? Sim ou não? Ele se importa. Você acha que Deus não se importa com as pessoas que estão na sua casa? Ele se importa. Então abre seu coração agora. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero pedir por esse momento de consagração a Ti. Recebe as nossas vidas. Se você quer consagrar a tua vida, se você quer vir aqui para frente, para consagrar a tua vida para uma vida de milagres, uma vida de submissão ao Pai, uma vida de mártir, uma vida de provocador de milagres. Você quer falar para Deus: Senhor, eu quero ver milagres acontecendo através da minha vida. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero ouvir tua voz, eu quero saber os momentos. Se você quer se consagrar, se você quiser vir aqui na frente, pode vir aqui na frente. Que nós vamos orar, vamos adorar e vamos nos consagrar a Deus. Se você precisa vir, você venha. É você com Deus, amém? Vamos adorando, vamos adorando. Pode vir para frente. Prepara o seu coração para esse momento de adoração, de oração, amém? Antes da gente orar, adore o Senhor. Consagre-se, coloque-se diante do Senhor. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Senhor, são as tuas vidas, Senhor. É a tua igreja, Senhor. Nós nos consagramos a ti, Senhor. Quero conhecer-te cada dia mais em ti, estar na tua presença, te adorar. Revela
ao Senhor Jesus. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono. Enche esse lugar, Senhor. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Consagre sua vida. Consagre a sua vida ao Senhor. Fale para Deus: eu me consagro a Ti, Senhor. Fale para Deus: eu me consagro diante de Ti, Senhor. Age sobre a minha vida, Senhor. Age sobre a nossa vida, Espírito de Deus. Age com o Teu poder. Age com os Teus milagres, Senhor. Pois ao Senhor seja a glória. Ao Senhor seja a glória, seja o louvor, seja o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Toda a igreja, abra o seu coração diante de Deus. Senhor, olha o nosso coração, é Teu. Eu peço que o Senhor olhe para cada um que está aqui na frente, para a Tua igreja que está aqui reunida. Nosso coração é Teu, Senhor. Nós nos consagramos a Ti. Queremos que esse ministério que o Senhor nos deu de milagres, de abençoar, possa ser visto pelos nossos olhos. Que as nossas mãos possam tocar, que a nossa boca possa proclamar, que os nossos olhos possam ver os Teus milagres, Senhor. Faz essa obra em nós, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito em nós. Faz os Teus filhos sentir a Tua presença nesta noite, Senhor. Receba da porção de Deus. Receba do Espírito de Deus sobre você. Receba. Comece a declarar que Ele é santo. Comece a declarar. Deixa o Espírito Santo te encher.
vi anjos saindo daqui, como flechas de fogo, saindo da nossa igreja, saindo para toda a cidade, como flechas de fogo, mas eram anjos. Eu quero declarar que a doença que está sobre o seu corpo não está mais a partir de agora, em nome de Jesus. Toda doença que possa estar sobre você, em nome de Jesus, saia agora. Agora. Essa dor sobre o teu corpo, saia agora. Agora. Esse tumor, saia agora do teu corpo. Saia. Todo tumor, saia. Toda mancha que está sobre o pulmão, desapareça. Desapareça. Nós ordenamos em nome de Jesus, toda mancha sobre o pulmão, desapareça. Se tem alguma doença sobre você, fale para essa doença: saia da minha vida agora. Saia. Em nome de Jesus. Senhor, será um testemunho para a tua glória, Senhor. Será um testemunho para a tua glória, Senhor. Alguém estava aqui na frente com alguma dor, ou alguém estava com alguma dor agora na igreja, que essa dor saiu imediatamente? Levanta a mão e balança. Se alguém estava com uma dor, estava com dor, não tem mais nada. Não estava conseguindo levantar para orar. A hora que ela levantou, deu um estralo na coluna, ela não está sentindo mais nada. Agora. Mas alguém estava com alguma dor, que a dor sumiu imediatamente? Estava com dor? Baixinho. Uma hérnia de disco. Não está sentindo mais nada. Não vai voltar mais. Em nome de Jesus, não vai voltar mais. Mas alguém estava com alguma dor que sentiu imediatamente que saiu a dor? Porque tem coisa que você vai ver o médico falando: cadê? Amém? Tem alguém? Porque aqui nós estamos orando por um propósito, né? Mas o Senhor está atingindo em outro. Amém. Leve esse milagre para a casa de vocês, amém? Vamos gerar milagres no meio da nossa família. Vamos ver nossos familiares sendo libertos em nome de Jesus, amém? Senhor, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pelo teu Espírito aqui. Nós damos toda a honra ao Senhor que está sentado no trono. Ao Senhor seja a glória, seja a honra pelos séculos dos séculos. Obrigado por esta noite, obrigado por podermos te adorar nessa noite. E obrigado porque o Senhor nos visita com a tua bondade e com a tua misericórdia. Senhor, faz milagres através das nossas vidas. Milagres no meio da empresa, no meio dos negócios, no meio da família, dos filhos. Faz os teus milagres, Senhor. Glorifica o teu nome, pois toda honra e glória será dada sempre ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Para Ele a glória, a honra e o poder. Vai na paz. Se você precisar de alguma oração que nós não oramos, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz. Quinta-feira, noite de oração, hein? Vem preparado para o fogo, em nome de Jesus. Só não traz o extintor,